Marcos, primeiramente eu quero agradecer a participação no seu programa. Eu me chamo Anderson Pires, sou diretor do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Rio Grande do Norte, e a gente tem um pleito aí junto ao governo que não está sendo atendido. O que é que, na verdade, está acontecendo? Inclusive, hoje, me parece que foi um dia de mobilização para a categoria dos motoristas que trabalham no SAMU, dos condutores. O que é que vocês estão, por exemplo, exigindo do governo do Estado com relação a isso? Marcos, é questão estrutural. As bases descentralizadas do SAMU, no Rio Grande do Norte, elas não têm estrutura, não oferecem o mínimo, né, de dignidade a esses profissionais. Inclusive, a base aí de Caicó, o gesso está caindo lá, tem infiltrações, mofo no teto, e isso acaba, o pessoal acaba inalando, né, essa sujeira. Então, diferente das outras bases, a Sul está do mesmo jeito, está precária as condições, Santa Cruz também, Pau dos Ferros também. Então, a gente já tentou, por diversas vezes, audiência com o secretário de Saúde do Estado para ver essa questão, mas ele não atende. A coordenação do SAMU também é omissa com relação a isso. Ficamos sabendo que falta EPI, né, para o enfrentamento da Covid, e quem está ajudando é a coordenadora aí, Jardênia, conseguindo aí, através de ofícios, para a universidade, para a UERN e para o FRN, ela conseguiu umas máscaras, uns EPIs aí para a categoria. Anderson, agora, vocês, inclusive, são importantíssimos nessa questão da pandemia, né? Estão na linha de frente, inclusive, mas relata para a gente aí que estão enfrentando várias dificuldades, desde a falta de EPI, né? A obrigação, por exemplo, do próprio condutor da ambulância lavar o veículo, a falta de estrutura nas bases, como você mesmo disse, aqui em Caicó, nós visitamos recentemente, e a situação de dificuldade que a base passa, de estrutura, ela é gritante. Isso acaba desmotivando, por exemplo, o profissional? Sem dúvida, acaba desmotivando, e a gente, como ser humano, por trás do macacão tem um ser humano, uma vida, que tem medo de contrair esse vírus também. Então, aí em Caicó, os condutores estão fazendo a desinfecção das ambulâncias. Quando vão para uma ocorrência de Covid-19, eles mesmos fazem essa desinfecção, tá certo? Correndo mais um risco de contaminação. Então, o nosso pleito, Marco, não é financeiro, o nosso pleito não é nada demais, é só questão estrutural, questão de EPI, questão de segurança, né, no trato com o serviço, na verdade. Quem tem ajudado aí, o que os condutores me passaram, quem tem se esforçado é o prefeito e a coordenadora Jardênia, porque a coordenação estadual faz pouco caso, tá certo? Inclusive, a gente já tentou levar esse caso ao secretário de Saúde do Estado e ele não nos atende. Ele não nos atende, por esse motivo, a gente decidiu declarar estado de greve, tá certo? Mas esse estado de greve significa que vocês irão parar as atividades? Sim, esse estado de greve significa que é um alerta, tá certo, para o governo, para que ele nos atenda, para que ele atenda ao nosso pleito. No momento, as atividades vão continuar normalmente, tá certo? Não vai haver nenhuma interrupção, né? Isso é um start para que o governo ele olhe para a nossa categoria, para que ele nos dê condições de trabalho. Qual é a pauta principal que vocês estão solicitando do governo? Existe uma pauta já, pontos elencados? Existe sim, eu vou passar aqui para você. A gente primeiro pede uma audiência com a governadora para tratar esses assuntos com ela, porque o secretário não atende. A segunda pauta é que os condutores se abstenham de lavar as ambulâncias para reduzir o risco de contaminação. Não é obrigação do motorista fazer isso?
Não é atribuição, não é atribuição. Tem que ter um profissional qualificado, capacitado. Esse dejeto, ele não pode ser despejado no solo. Tem todo um procedimento das normas sanitárias. Então, continuando, a gente pede para que os condutores não lavem as ambulâncias, a gente pede rádio, aqueles rádio portátil nas ambulâncias, porque não tinha, mas retiraram, e aí o condutor tem que usar o telefone, que é contra o Código de Trânsito, entendeu? Tem a questão estrutural, né, das bases descentralizadas. A gente está pedindo também, Marcos, que os profissionais, eles testem, façam o teste para saber se está com Covid, porque houve um aumento, né, significativo de ocorrência de Covid na região, tá certo? Dessa região, e a gente pede também que o governo, ele disponibilize esses testes. Equipamento de proteção individual, né, seria o último pleito. Então é isso, Marco. Nossa pauta é muito simples. Você nos apresenta uma pauta que deveria, por exemplo, ser o básico, né? Para que o governo pudesse, por exemplo, já estar atendendo essas reivindicações, ou seja, não havia nem necessidade de vocês pararem para poder ter direito a essas reivindicações? Não, com certeza. Eu acho que falta sensibilidade do governo do Estado de atender essa categoria que ainda é um serviço que funciona, tá certo? E eu acho que falta um olhar diferenciado da governadora, do secretário, da coordenadora do SAMU, para que possa nos dar condições de trabalho. Eu vou ser sincero a você, a gente conversando com os condutores, eles têm medo quando eles vão para uma ocorrência de Covid-19. Teve um condutor de Açu que ele foi testado positivo, Covid-19, e passou 15 dias numa UTI, no Hospital em Natal, entre a vida e a morte. Graças a Deus, ele saiu com vida. Mas, assim, a gente não sabe qual dos nossos colegas contraíram esse vírus. Então, por isso que a gente também pleiteia, um teste para a gente saber, para a gente se proteger. Ok, Anderson, obrigado pela sua participação, que o governo possa realmente ouvir essa pauta, não só ouvir, mas atender essa pauta de reivindicações. O recado está dado, mesmo em época de pandemia, o protesto ele vai acontecer, vocês não irão parar as atividades, né? Mas se o governo ouvir, outras situações poderão ser geradas com relação a isso? Sim, no momento a gente só declarou o estado de greve, mas as atividades, elas permanecem, certo? Na segunda-feira, a nossa categoria vai deliberar em assembleia qual o rumo que a gente vai tomar, através de uma assembleia por videoconferência. Parar vocês não querem, mas está difícil continuar. Está difícil. A gente não quer parar, a gente quer trabalhar, a gente quer ter condições de trabalho, mas está difícil. A gente tem família, tem esposa, tem filhos, e a gente, quando sai para uma ocorrência com Covid, a gente fica preocupado em trazer esse vírus para o nosso lar, para um filho nosso, para uma esposa. Então, assim, quanto mais a gente puder investir, né, na segurança, né, das equipes, né, seria melhor para a gente. Então, a gente só faz um apelo, vou aproveitar o espaço e fazer um apelo, se tiver algum político, algum deputado, né, se tiver alguém que tem acesso à governadora, que fale para ela, para que nos receba, para que a gente possa, né, colocar um ponto final nesse assunto e a gente possa ter condições de trabalho. Antes, obrigado pela sua participação. Obrigado você, Marcos. Forte abraço.